Vamos dar início louvando ao Senhor com um cântico que diz que o Senhor é formoso, mesmo assentados. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu acredito que se as pessoas realmente entendessem o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor, o quanto é maravilhoso contemplar o Senhor, né? Com certeza os nossos bancos estariam lotados, né? A gente precisa realmente orar ao Senhor para que Deus esteja tocando no coração de nossos irmãos, de nossos amigos, para que também eles sintam, né, o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 86, verso 5: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dou uma travada, mas sai, tem hora, né? Vamos colocar em pé, vamos invocar a presença do Senhor. Vamos também, neste momento de contrição, declararmos ao Senhor que precisamos da sua cura, precisamos que Ele esteja perdoando os nossos pecados. Eu convido o nosso irmão Djalma, esteja fazendo essa oração. Peço que o nosso irmão Djalma esteja vindo aqui à frente, esteja fazendo então essa oração de invocação e de confissão de pecados. Tão necessário invocarmos a presença do Senhor no início do culto. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus,
nós invocamos o teu santo nome, porque não há possibilidade de sermos ausentes e isolados da tua presença. Te louvamos pela tua presença, principalmente em nossos corações, em nossas vidas, em nossa comunhão como filhos teus. Pai Celestial, gratos por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz Ebenezer. Por isso nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar-te culto de louvor e de adoração do nosso coração. Assim, abençoa-nos de tal maneira que sejamos reconhecidos por ti, como servos inúteis, mas desejando servir-te melhor. Agora nós te pedimos também, no nome santo e precioso do nosso querido Salvador. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós cometemos e sabemos disso. Não somos perfeitos, a tua palavra mostra isso a todo instante. Por isso, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, por ação, por omissão, por pensamento, por qualquer tipo que desagrade a tua augusta presença e o nosso Salvador. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado pelos teus filhos que se encontram aqui, cada família, cada pessoa. E te suplicamos também por aqueles que não puderam estar. Os motivos o Senhor sabe. Amplia, ó Deus, a tua bênção. Nós necessitamos. Sem Jesus não dá, não dá. Obrigado por tudo. Abençoa os teus servos, ministros do Evangelho, que estarão cuidando para que esta adoração seja a mais humilde, a mais simples, mas a mais abençoada por ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Oportunidade que temos de devolver um pouco do muito que Deus tem nos dado, e a palavra de Deus nos diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, nós temos a oportunidade agora de devolver nossos dízimos e ofertas, né? Grande maioria dos irmãos estão fazendo a devolução, né, dos dízimos e ofertas através dos meios digitais, mas como estamos de volta presencialmente, se você assim o desejar nesse momento, você tem a oportunidade. Nossa irmã está passando a salva. Só chamar a Estela. Mais alguém? Vamos então orar neste momento. Estela, você vem aqui orar para a gente. Pai amado, Pai querido, graças te dou, Pai, por poder estar em sua casa e em sua santa presença, Pai. Pai amado, Pai querido, agradeço por cada dízimo e oferta que foram depositados e que ela seja realmente usada para a honra e glória do seu santo nome. Agradeço também a todos que puderam contribuir e aqueles que não puderam, que possam fazê-lo uma próxima vez com carinho e com muito amor no coração. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41, uma passagem muito conhecida dos irmãos, assim nos diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa
dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. É uma passagem que nos remete ao momento onde Jesus estava ensinando na beira do mar ali. De repente ele entra no barco, porque a multidão estava grande, ele estava falando à multidão, ele entra no barco para a multidão não apertá-lo, né? E ali ele conta várias parábolas, mas terminando este momento, ele despede a multidão e fala aos seus discípulos: passemos para a outra margem. E conforme eles pegam o barco, começam a ir, Jesus pega no sono. Ele vai lá, vai tirar um cochilo depois de um dia difícil, de muito ensino, né? Mas a palavra de Deus nos diz que uma grande tempestade se levanta, as ondas começam a se arremessar contra o barco e as águas começam já a adentrar dentro do barco, e os discípulos desesperados, eles vão até Jesus acordá-lo. E dizem a Jesus: você não se importa que estaremos perecendo, não importa que nós possamos morrer. Jesus levanta, ele acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar e faz uma pergunta àqueles discípulos. Ele diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, os discípulos possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós não estamos imunes a tempos de tempestade. Há momentos na nossa vida que as tempestades se levantam contra nós, contra os nossos familiares, contra a nossa família, contra o barco da nossa existência. Mas esse texto, essa passagem bíblica, nos traz algumas lições muito preciosas que nós não podemos nunca nos esquecer. Mesmo sendo um texto que nós podemos dizer assim, já batido, que talvez muitos digam: eu já sei o que o pastor vai falar, é sempre bom trazer à memória o que essa palavra tão importante, essa palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos fala constantemente e nos fala ainda hoje. A primeira lição que nós devemos guardar para os nossos corações é que o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Muitas vezes, quando nós não ouvimos a voz de Deus, principalmente nos momentos de dificuldades, de tempestades, nós começamos a entrar num desespero tão grande que muitas vezes nós acabamos dizendo: onde está Deus? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus, como os discípulos próprios disseram a Jesus, não se importa com o que estamos passando? Esse é um equívoco muito grande. Achar que Deus não se importa, achar que Deus não está conosco. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, algo que nós precisamos ter
que pacifica o nosso coração é essa certeza que mesmo diante do silêncio de Deus, Ele se faz presente. Ele está conosco. Agora, por que do silêncio de Deus? Meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes Deus se põe em silêncio para provar, refinar a nossa fé. Ele faz isso para remover, muitas vezes, as nossas dúvidas com relação ao seu agir. Porque, irmãos, olhem no texto. Ele estava dormindo, né? Jesus estava dormindo na popa, no barco, lá com seu travesseiro, né? Em silêncio, mas os discípulos estavam com o quê? Com a sua fé abalada e enfraquecida, mesmo diante de tudo que eles já haviam visto, mesmo depois de um dia inteiro de lição, né, com o próprio mestre, mesmo com a presença de Jesus ali, a fé deles estava como? Abalada, enfraquecida. Agora, queridos irmãos, diante dessa circunstância contrária, qual é a atitude dos discípulos? A atitude dos discípulos é um renovo de fé. E qual é esse renovo de fé? O primeiro passo que eles demonstram um renovo de fé é a busca por Cristo. Eles vão até Jesus. Eles buscam a Cristo. E depois da busca por Cristo, eles contemplam o quê? Eles contemplam a ação poderosa do Senhor sobre aquela circunstância. E essa é outra lição preciosa que nós podemos tirar para a nossa vida, que o silêncio de Deus precede o quê? O agir poderoso do Senhor. Eu quero que você creia nisso. Talvez Deus possa estar em silêncio diante da tua tempestade, da tempestade que você está passando na sua vida, mas tenha certeza que após o silêncio dele, vem um agir poderoso dele também sobre a sua vida, sobre a sua família. Assim como ele fez no passado, ele ainda faz hoje. Agora, muitas vezes, ele permite que nós passemos por esses tempos de tanta aflição, de tanta dificuldade, para quê? Para trazer para nós um renovo espiritual. Para que nós nos acheguemos a ele e olhemos o seu agir e falemos, realmente, precisamos, carecemos de Cristo ao nosso lado. Realmente, sem Cristo nós nada somos. Realmente, não podemos navegar a nossa vida, a nossa existência, sem a presença de Jesus, sem o quê? Cristo estar guiando a nossa vida. Irmãos, outra lição que nós tiramos preciosa para as nossas vidas é que nenhuma ameaça externa ou até mesmo interna nossa é mais poderosa que Jesus. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente olha para as ameaças que se colocam diante de nós e nós pensamos que elas são insolúveis, não tem o que fazer. Irmãos, nós cremos no Deus do impossível, no Deus que tem todo o poder. Não há nenhuma ameaça que é maior que Cristo. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Por maior que seja a onda que está se arremessando na sua vida, na existência sua e da sua família, Jesus ainda tem mais poder do que qualquer onda, qualquer vento contrário. E finalizando, irmãos, nós precisamos aprender que não é o nosso imediatismo que move a mão de Deus, mas sim a sua misericórdia e o seu amor por nós. Irmãos, ali os discípulos, eles queriam uma ação imediata de Cristo. Eles estavam querendo, no tempo deles, o agir do Senhor. O Senhor precisa agir agora, nós vamos perecer. Mas Cristo não agiu
por causa do desespero e do imediatismo deles. Cristo agiu porque ele amava aquelas vidas, porque ele queria realmente poupar aquelas vidas, porque ele queria trazer misericórdia àquelas vidas. E esse Cristo, da mesma maneira, continua agindo conosco. Por isso, irmãos, que nós nos aproximemos do Senhor, não com esse desespero do imediatismo dos dias de hoje. Nós possamos nos aproximar de Cristo, sabendo que o Cristo que nos ama, que o Cristo que se compadece conosco, que o Cristo que a cada dia renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas, no tempo oportuno, no momento certo, ele faz calar as tempestades da nossa existência e da nossa família. Irmãos, Jesus está com você. Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, para o seu coração, mesmo diante dos ventos contrários, mesmo diante do silêncio dele, ele continua com você. Ele está no barco da sua existência. Isso pode trazer alento e traz um profundo alento aos nossos corações. Não se esqueça disso. Não se esqueça também que por maior que seja o vento contrário, por maior que seja a ameaça que se levanta contra a sua vida, nenhuma ameaça é maior do que o poder de Jesus. Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, o nosso imediatismo não faz a mão de Deus agir. O que faz a mão de Deus agir é a sua compaixão, o seu amor por cada um de nós, a sua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Creia nisso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã, quando você se levanta, você pode ter certeza que o amor de Jesus por você, pela sua família, está se renovando mais e mais. E Ele vai te alcançar. Ele vai agir em prol de você. Amém? Quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Uma palavra muito conhecida, mas que traz alento aos nossos corações diante das circunstâncias contrárias, diante das tempestades da vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Abençoa-nos agora, quando estaremos tomando da ceia, que nos traz à memória o quanto o Senhor nos ama. Por Jesus oramos. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Oremos. Senhor, nós suplicamos, nós te agradecemos pelo culto que participamos e pedimos que durante toda a semana, todos os nossos dias, possamos viver em comunhão com Cristo Jesus. Venha estar com a nossa família, venha estar com todos os nossos irmãos. Que a tua palavra que falada ao nosso coração possa ficar guardada. É o que pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, esteja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.